Marcos. Graças e paz, minha gente. Que alegria estarmos juntos nesta noite, podermos estudar a palavra de Deus, compartilhar a palavra do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis. Vamos hoje ao capítulo 12. Gênesis capítulo 12, leremos a partir do verso 1 até... só um instantinho. Do verso 1 até o verso 9. Gênesis 12, de 1 a 9. Temos aqui o chamado de Abraão, esse momento tão marcante na sua vida, que nos ensina tanto, tem tanto a nos ensinar, especialmente a respeito deste Deus maravilhoso que nos chama a servi-lo, e também de qual deve ser a nossa atitude diante do chamado do Senhor. Amém? Então vejamos, Gênesis 12, de 1 a 9. O Senhor disse a Abrão, vamos lembrar aqui que o nome dele ainda era Abrão. Depois, no capítulo 17, que vamos ver a mudança do nome para Abraão. Então disse o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Algumas versões antigas traduzem: se tu uma bênção. Verso 3: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã, e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe, lembrando que o Neguebe é ao sul da Palestina. Mais adiante você vai observar, a partir do verso 10, Abraão chegando ao Egito num período de fome. Então o sul da Palestina já está bem mais próximo do Egito, tá? Meus irmãos, esse texto começa então com um chamado de Abraão, no tempo em que ele ainda se chamava Abrão, abrindo mais um capítulo da história da salvação. Abrindo um capítulo da história da salvação. Certo autor disse que a salvação vem porque Deus, em sua graça, chama o pecador, o qual responde pela fé. E Deus chamou Abraão do meio da idolatria para deixar a cidade, portanto, de Ur dos Caldeus, onde ele vivia, uma cidade dedicada a Nanar, a deusa lua, né? Então, Abraão não conhecia o verdadeiro Deus, e ali
aquele contexto em que ele vivia era um contexto de idolatria, era um contexto de gente que não conhecia Deus, que não tinha contato com Deus, não tinha relacionamento com Deus. E ali nós vemos Deus simplesmente chamando Abraão, não por conta dos seus méritos, não por conta dos seus merecimentos, mas simplesmente por conta da sua graça, Deus o chamou. Isso nos faz lembrar de João capítulo 15, verso 16, onde Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Como Abraão soube para onde ir e o que fazer? O verso 8 nos diz que ele invocou o nome do Senhor. Ele orou ao Senhor e Deus o ajudou. Eu gosto muito daquela expressão que nós encontramos no livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Henry Blackaby, naquele livro, ele nos ensina que quando Deus disse a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, Deus não lhe deu um mapa. Deus deu um mapa? Não deu. Deus não deu um mapa. Deus foi o mapa de Abraão. Deus mandou que ele saísse para peregrinar numa terra que ele lhe mostraria. E como Deus mostrou a Abraão onde ele deveria ficar, onde ele deveria peregrinar, através do seu relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, Deus fala, Deus nos mostra, Deus nos encaminha, Deus nos dá o direcionamento que nós precisamos. Eu quero encorajar você, meu irmão, a permitir que Deus seja o seu mapa. A permitir que Deus seja o seu mapa. Que Ele seja o seu GPS. Que Ele seja o seu guia. O seu guia. Como nós temos, assim, hoje, o auxílio de alguns navegadores, né? De alguns navegadores que nos ajudam tanto na navegação, ou seja, nos ajudam tanto a caminhar pela cidade. Nesses 5 anos que nós estamos aqui, hoje a gente já consegue andar por muitos lugares sem precisar de um navegador, né? O Waze, Google Maps e tal. Às vezes a gente usa só para saber onde tem menos engarrafamento. Qual é o melhor caminho, né? Onde tem menos engarrafamento. Mas a gente já sabe chegar lá. Né? Nesse livro mesmo, o Henry Blackaby conta a história de, mais ou menos, em que ele chega num determinado lugar, né? E então ele pergunta onde é que fica a localidade tal, para uma pessoa, e a pessoa diz: siga-me. Siga-me. Ele não diz assim, ó, vá em frente, vire à direita, depois vire à esquerda, depois siga em frente. Lá no final, quando você encontrar uma placa, você vire de novo à direita. Não, ele não disse isso. Ele diz simplesmente: siga-me, venha atrás de mim. Venha atrás de mim. Então, essa pessoa, esse guia, foi o mapa para aquela pessoa que precisava de um direcionamento. Da mesma forma, Deus é o nosso mapa, Deus é o nosso guia. É Ele quem nos conduz pelos caminhos da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. É Ele quem nos conduz. Então, por isso, nós precisamos realmente nos render a Ele e entregar a nossa vida a Ele, descansar nele, na certeza de que Ele estará conosco, conduzindo os nossos passos, mostrando-nos qual é o caminho para nele andarmos. Amém, irmãos? O verso 3, você está comigo?
no verso 3, Gênesis 12, verso 3, vai dizer: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus pretendia usar Abraão e a sua família para abençoar o mundo. Trata-se de mais uma referência à história da salvação, ao plano da salvação. Da família de Abraão, justamente na descendência de Abraão, nós vamos encontrar o Messias. E no Messias, no Salvador, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Na verdade, o Messias veio e abençoou todo mundo. Todo mundo. E ainda hoje ele abençoa todo mundo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão e ainda hoje nos chama para servi-lo. Ainda hoje nos chama para seguir os seus passos. Ainda hoje Ele deseja ser o mapa da minha vida, o mapa da sua vida. E ainda hoje Ele deseja nos guiar segundo o seu propósito. E quando Deus nos chama, o que devemos fazer? Essa é uma pergunta muito importante. Quando Deus nos chama, o que devemos fazer? Devemos simplesmente obedecer. Devemos simplesmente obedecer. A vida de Abraão foi marcada pela obediência. Todo ser humano, como ser humano, Abraão teve suas falhas, teve momentos difíceis na sua vida, cometeu erros também, mas ele não hesitou em obedecer. Ele não hesitou, por exemplo, em deixar a casa do seu pai. Ele não hesitou em deixar a casa do seu pai. A casa de Tera, pai de Abraão, representava a sua zona de conforto, representava estabilidade, representava oportunidade de continuar como sempre esteve. Isso indica segurança. Isso indica segurança. Ele poderia muito bem dizer para Deus: não, Senhor, eu não quero sair daqui não. Está tão bom aqui. Aqui eu tenho tudo o que eu preciso. Para que eu vou me aventurar em caminhar por uma terra que eu não conheço? Se pelo menos tu permitisses que eu desse uma chegadinha lá para verificar como é que é essa terra, depois voltasse aqui para pegar a minha família, né, para ver se realmente é isso ou não e tal. Abraão não disse isso a Deus. Ele simplesmente recolheu o seu sobrinho Ló, que havia perdido seu pai, irmão de Abraão, recolheu sua esposa, recolheu todos os seus pertences, todas as pessoas que estavam debaixo da sua autoridade e começou a caminhar no mapa de Deus, seguindo os passos do Senhor, seguindo a direção do Senhor, seguindo a direção de Deus. Ele se dispôs a embarcar numa aventura sem volta, sem volta. Nunca mais o texto bíblico relata que Abraão tenha voltado à sua terra, a Ur dos Caldeus. Ele embarcou numa aventura sem volta, na total dependência de Deus, na total dependência do Senhor. Isso me faz lembrar a palavra de Deus ao povo quando estava voltando do cativeiro, né? Pois eu bem sei os planos, uma promessa, né? Uma promessa de Deus para o povo que tinha essa perspectiva em relação ao cativeiro. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um futuro para nós, um futuro bem melhor do que nós podemos imaginar. Paulo vai utilizar um texto também para se referir a essa possibilidade de um futuro,
na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9, quando ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus tem um futuro para nós, Deus tinha um futuro para Abraão, Deus tem um futuro para você. Creia nisso, confie nele e siga a sua direção. Por isso precisamos pedir que ele nos leve muito além de nós mesmos, inclusive além da nossa zona de conforto, assim como aconteceu com vários homens e mulheres de Deus ao longo da história do povo de Deus, inclusive com Abraão. David Wong, em seu livro Para Além dos Limites, ele vai dizer o seguinte, que nós normalmente encontramos conforto e prazer naquilo que nos é familiar. Não apenas conforto, prazer, mas encontramos também segurança. Segurança, não é? Por exemplo, nós temos alguns segmentos, né, que utilizam padrões bem definidos. Onde você for, você vai encontrar algo bem semelhante àquilo que você conhece já, né? Existem algumas redes de hotéis, por exemplo, que elas replicam em todos os lugares o mesmo padrão de hotel. Até o quarto é igualzinho, né? Em qualquer lugar. Se você se hospeda em Recife, é o mesmo padrão. Se você se hospeda em São Paulo, no Rio de Janeiro, é o mesmo padrão. Então, você vai fazer uma viagem a um lugar desconhecido, onde você não conhece os hotéis, aí você já reserva naquele hotel que você sabe o que você vai encontrar lá. É uma possibilidade. Se você chega também num lugar desconhecido e você entra numa rede de fast food que tem lá e tem cá, tem aqui também, você sabe que você vai encontrar os mesmos sanduíches. A cafeteria que tem lá e tem aqui, a mesma coisa. Você vai encontrar os mesmos cafés, possivelmente, você vai encontrar os mesmos lanches também dessa cafeteria. É muito provável que você encontre tudo igual. Então, isso faz com que a gente se apegue à nossa zona de conforto. Num concerto, ele disse, a plateia vibra quando reconhece o começo da música do cantor, a familiaridade nos dá prazer e o prazer nos embala rumo à complacência. Entretanto, quando tudo está bem, normalmente tornamos-nos surdos. Quando as coisas estão indo mal, começamos a fazer perguntas e a procurar respostas, diz ele. Nossos olhos se arregalam, nossos ouvidos escutam com atenção, e ele cita C.S. Lewis, que diz que Deus cochicha em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas troveja em nossas dores. Ele troveja em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para um mundo surdo. É provável que conheçamos várias pessoas que jamais teriam pensado em Deus se não fossem épocas de crise em suas vidas. Quando tudo é rotina na vida, estamos muito ocupados, não temos tempo para parar e ouvir, mas espere até uma mudança inesperada de acontecimentos a ocorrer, somos todo ouvidos. E começamos a perguntar a Deus, por que isso? Para que isso? Por que razão estou vivendo isso? Talvez essa não seja o porquê Deus, não seja realmente a melhor pergunta a ser feita, mas muitas vezes fazemos. Deus nos conduz para além da nossa zona de conforto para nos ajudar a crescer. Quanto crescimento Abraão experimentou fora da sua zona de conforto. Quanto crescimento, quantas experiências com Deus. Aqueles anos de vida, 25 anos até o nascimento de Isaac, foram anos em que Deus trabalhou o caráter de Abraão para que ele se tornasse não simplesmente o pai de um garoto, mas patriarca de uma nação. Patriarca de uma nação. Deus nos conduz, Deus muitas vezes nos empurra para fora da nossa zona de conforto,
para nos ajudar a crescer. Deus, muitas vezes, troveja nas nossas dores. Ele permite as nossas dores, simplesmente para falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos escutar. Então, uma atitude, no mínimo inteligente, se você está passando por um tempo de dores, um tempo de adversidades, é você parar e perguntar a Deus: Deus, o que é que Tu estás querendo me ensinar que eu ainda não consegui aprender? O que é que Tu estás querendo me ensinar que eu não consegui aprender? Se Tu quiseres, eu posso fazer algumas aulas de recuperação contigo. Porque eu não quero ficar reprovado nessa matéria, eu não quero ficar reprovado nessa questão na minha vida. O que é que Tu estás tentando me ensinar que eu não consegui aprender, não consegui assimilar através dessa dor, através dessa experiência, através desse problema que eu estou vivendo? Talvez Deus esteja trovejando no seu ouvido em meio às suas dores, e talvez você não tenha conseguido parar ainda para ouvi-lo. Como nós precisamos, irmãos, nos exercitar em ouvir Deus. É bem verdade que mal conseguimos parar para falar com Deus. Nosso tempo com Deus é tão corrido, tão escasso. Acho que todos nós estamos vivendo hoje de transtorno de déficit de atenção. Mas nós precisamos parar. Precisamos parar. Estava lendo hoje a minha leitura diária, no momento em que Jesus fala às pessoas que o interrogam e diz: vocês conseguem discernir o tempo? Vocês conseguem discernir se vai chover, se não vai chover, se o céu está vermelho, ou se nós temos um céu maravilhoso de brigadeiro, achando que não vai chover em hipótese alguma, mas vocês não conseguem discernir as coisas do reino de Deus, vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos, simplesmente porque não paramos para escutar Deus, para ouvir Deus. Deus conseguiu falar ao coração de Abraão, e Ele certamente espera conseguir falar ao meu, ao seu, ao nosso coração, aos nossos corações. Porque Ele está empenhado em nos empurrar para fora da nossa zona de conforto. Assim como a águia empurra seus filhotes para fora do ninho, para que eles voem, da mesma forma, eles se acomodariam dentro do ninho, jamais se tornariam as águias que nós conhecemos. Por quê? Porque o ninho é aconchegante, o ninho transmite proteção e segurança, e se dependesse de nós, gostaríamos de passar o tempo todo no ninho. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a viver aquilo que Ele tem planejado para nós. De outra forma, Ele certamente vai nos empurrar para fora do nosso ninho. Aconteceu com a igreja primitiva. Deus havia dado uma ordem: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas o ninho de Jerusalém estava muito aconchegante. Deus estava fazendo coisas extraordinárias ali. Deus estava operando milagres ali. A própria sombra de Pedro já produzia curas e milagres. As pessoas queriam estar simplesmente debaixo da sua sombra. Deus estava fazendo maravilhas, multidões estavam se convertendo. Pentecostes 3.000, depois o número aumentou para 4.000 homens, 5.000 homens, e a igreja não parava de crescer. Número de sacerdotes se convertendo. Deus estava fazendo coisas extraordinárias. Então, o ninho de Jerusalém estava muito agradável, a zona de conforto de Jerusalém estava muito boa, quando Deus permitiu
a perseguição que sobreveio a partir da morte de Estevão. E ali a igreja se espalhou. Se espalhou, o evangelho chegou a Samaria, o evangelho chegou a Antioquia, que se tornou uma igreja missionária, enviando Paulo e Barnabé. Quantas coisas Deus fez com cristãos anônimos, que nós nem sequer sabemos, conhecemos, porque eles saíram da sua zona de conforto e foram cumprir o que Deus tinha para eles. Hoje, Deus tem um propósito tremendo para as nossas vidas. Sejamos atentos àquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Estamos dispostos a ouvir e a obedecer? Deus almeja o nosso crescimento e, via de regra, a única maneira é nos arrancando da nossa zona de conforto. De que outra forma voltaríamos a nossa atenção para Deus, ouviríamos o que Ele tem a nos dizer e enxergaríamos mudanças importantes e duradouras para a nossa vida, que Deus quer fazer em nós e através de nós. Quando perseveramos na jornada e mantemos a fé, descobrimos as misericórdias ternas de Deus pelo caminho de um resultado glorioso ao final. Obediência. Abraão e sua família foram obedientes a Deus. Abraão ouviu e obedeceu. Existe alguma coisa que Deus tenha dito a você? Existe alguma coisa que Deus tenha dito a você para fazer e você ainda não fez? Não se esqueça que adiar a obediência também é desobediência. Adiar a obediência também é desobediência. Então, se você deseja de todo o seu coração viver, experimentar aquilo que Deus tem planejado para você, certamente você só vai conseguir experimentar através da obediência. Vale a pena lembrar que a nossa felicidade depende da nossa obediência. É impossível ser feliz desobedecendo a Deus. É impossível ser feliz desobedecendo a Deus. Lembro quando eu era seminarista e eu precisei descer a ladeira do seminário, lá no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei à porta, ali no portão do Colégio Batista, me lembro daquela cena até hoje, eu encontrei com um amigo, e ele estava vivendo um momento muito delicado na sua vida e na sua família, porque ele havia decidido simplesmente abandonar a sua família, abandonar a sua esposa, seus 2 filhos, um casal de filhos, para viver uma aventura amorosa com uma outra pessoa. E, consequentemente, por conta disso, estava abandonando o seu ministério. Eu tinha um ministério fantástico na área de música, um dos melhores regentes corais que eu já conheci. E a gente começou a conversar, eu era um garoto solteiro, conversando, né, com o meu amigo, já bem mais experiente, mas se encaminhando para fazer uma grande besteira na sua vida. E lá pelas tantas, ele me disse, eu tenho o direito de ser feliz, Marcos. Eu falei, eu sei que você tem o direito de ser feliz, mas você não vai ser feliz desobedecendo a Deus. Eu posso garantir isso a você. O que vem atrás do pecado é infelicidade, é tristeza. Pode ter uma roupagem, pode ter uma aparência de felicidade, mas o que acompanha o pecado é frustração. O que acompanha o pecado é tristeza, é angústia. Então, em nome de Jesus, volte para sua casa, volte para sua esposa, volte para os seus filhos. Porque com essa mulher você não vai ser feliz nunca.
Você poderá ter um momento de prazer, mas você não vai ter felicidade verdadeira. Felicidade você vai encontrar ao lado da sua mulher, ao lado da sua esposa, a quem você prometeu amar, honrar e ser fiel até a morte. E graças a Deus, Deus teve misericórdia, né? Não só por causa da minha palavra, mas com certeza muita gente o aconselhou também. Ele voltou para casa, voltou para sua família e Deus abençoou até que a morte os separou. Sua esposa veio a falecer antes dele e Deus abençoou e sustentou aquela família naquele momento. Então, a nossa felicidade depende da nossa obediência. Abraão poderia ter dito a Deus, não vou. Eu não vou. Ele tinha condições de fazer isso, né? Mas com certeza ele seria uma pessoa extremamente infeliz se ele permanecesse em Ur dos Caldeus e não estivesse disposto a obedecer. Um detalhe também interessante sobre a obediência é que muitas vezes nós começamos a racionalizar e, de fato, Deus nos deu a razão, Deus nos deu a capacidade de pensar, de avaliar as situações, de avaliar as circunstâncias. Deus nos deu essa capacidade e nós devemos utilizá-la, né? Certo pastor disse que num processo de decisão, a gente deve utilizar a oração, a razão e, por último, o coração. A gente deixa só um pedacinho para o coração, porque o coração é enganoso, não merece confiança, então a gente deixa só um pedacinho para ele, né? Ele vai participar do processo, mas com muito cuidado. Primeiro você vai orar, vai buscar a Deus, né? Vai buscar a direção de Deus, depois você pode usar a sua razão para pensar, para avaliar as situações. Mas eu vou dizer para vocês, com base na nossa experiência, há momentos em que nós vamos ter que parar de pensar nos prós e nos contras. A gente vai ter que parar de pensar nas circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. A gente vai ter que pensar no céu, olhar para o céu, e o que o céu mandar, nos colocarmos à disposição para fazer. Às vezes são tantas variáveis. Eu digo isso porque muitas vezes você vai se encontrar em situações em que você vai se deparar com muitas variáveis, favoráveis, desfavoráveis. Se você for por aqui, vai ser bom nisso, mas vai ser ruim nisso, naquilo. Se você for por ali, vai ser muito bom, mas também muito ruim. E aí você endoida, enlouquece. Nesses momentos, olhe para o céu e abra o seu coração e diga a Deus, Deus, eu estou à tua disposição para te obedecer. E seja qual for a tua vontade, eu quero fazer. Esse é o melhor caminho. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos para falarmos com Deus. E buscarmos sua presença. Abraão conseguiu ouvir a voz de Deus. Você tem conseguido ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes, inclusive a voz do seu coração? Muitas vezes a voz do nosso coração é uma voz contaminada pelo orgulho, pelo egoísmo, pela arrogância. E a gente não consegue entender exatamente o que Deus tem tentado nos dizer, o que Ele tem procurado falar aos nossos corações. Abraão conseguiu entender. E ali ele começou a escrever uma história maravilhosa que nos alcança até hoje.
Nós somos abençoados pela obediência de Abraão. Você imagina o que é isso? Quantos e quantos anos? Milhares de anos já se passaram. E hoje, ainda hoje, nós somos abençoados pela obediência de Abraão. A sua obediência deixará marcas para as próximas gerações, para os seus filhos, para os seus netos. A sua obediência deixará marcas na sua família e nas outras famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, disse Deus a Abraão. E Deus, certamente, deseja usar a sua família, a sua vida, como instrumento de bênção para muitas outras famílias, muitas outras pessoas.